Caros alunos da segunda série do Colégio Objetivo de Catalão, estamos passando por um momento turbulento e triste, a disseminação do coronavírus. Esse momento nos obriga ao distanciamento social, mas estamos esperançosos que no futuro bem próximo possamos nos reencontrar. Até que isso não seja possível, vamos então estudar e rever as nossas aulas. Estou com muitas saudades de vocês. Como é bom estar perto de vocês. Um grande abraço do professor Helder. Vamos começar então falando sobre população absoluta e população relativa. Vocês sabem que população absoluta vem a ser o número total de habitantes de um determinado local. Observem que no caso específico do Brasil, a nossa população total hoje é de 212 milhões de habitantes. O Brasil é o sexto país mais populoso do mundo. Veja essa relação. Nós perdemos apenas para a China, claro, país que tem 1.439 bilhões de pessoas. Em segundo lugar, a Índia, com 1.380 bilhões de pessoas. Em terceiro lugar, vem os Estados Unidos, com 331 milhões de pessoas. Em quarto lugar, a Indonésia, com 273 milhões de habitantes. Em quinto lugar, vem o Paquistão, com 216 milhões de habitantes. E sexto, o Brasil, com 212 milhões de habitantes. Em relação à nossa população relativa, chamar a atenção de vocês que população relativa é a mesma coisa que densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, número de habitantes por área. No caso específico do Brasil, nós temos 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. Meninos, como é que nós chegamos nesse dado, 24,7? É preciso que a gente pegue, então, a população absoluta, ou seja, 212 milhões de habitantes. E é preciso que a gente divida pela nossa área, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós vamos encontrar, então, 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa é a nossa população relativa, essa é a nossa densidade demográfica. Observem esse mapa do Brasil. Observem. Nós temos áreas amarelas, bastante áreas amarelas, mas nós temos algumas áreas escuras, amarronzadas, observem, de coloração marrom. Onde é que estão essas áreas amarronzadas? Do leste do Brasil. Observem, o litoral brasileiro, o litoral nordestino, o sudeste e a região sul do Brasil. Essas áreas em marrom correspondem às áreas de maior população relativa do Brasil. Correspondem às áreas de maior densidade demográfica no Brasil. Se nós cortarmos o Brasil de norte a sul, se nós colocarmos um meridiano, uma linha na vertical cortando o Brasil, a gente vai saber claramente que é o leste do Brasil
onde estão as maiores densidades demográficas. E a gente vai saber claramente que o oeste do Brasil é onde nós encontraremos vazios demográficos. Bastante áreas de vazios demográficos. Ora, o Brasil, então, com 212 milhões de habitantes, a gente vai afirmar que o Brasil é um país populoso. Mas o Brasil não é um país povoado. Ora, o que é ser populoso? Quando a população absoluta for alta, 212 milhões de habitantes. E por que nós falamos que o Brasil não é povoado? Porque a nossa população relativa, ou a nossa densidade demográfica é baixa, 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. A média mundial é de 50 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil tem apenas 24,7. Portanto, o Brasil é um país populoso mesmo. É o sexto mais populoso. Mas é um país despovoado, porque a nossa densidade é baixa. Ora, a nossa densidade é baixa. O Brasil é um país populoso, mas o Brasil também é um país urbano. O que vem a ser um país urbano? Quando a maioria das pessoas estão vivendo nas cidades. No caso do Brasil, 85%, olha, uma porcentagem alta. 85% do Brasil, da população brasileira, vivem nas cidades. E apenas 15% da população brasileira ainda está no campo. Olha esse gráfico da direita, meninos. Olhem. Olhem para vocês verem. A região cuja porcentagem é maior de pessoas vivendo na cidade é o Sudeste. É essa barrinha roxinha. Olha, o Sudeste possui 93% de sua população vivendo nas cidades. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que o Centro-Oeste, a barrinha amarelinha, e o Sul, a barrinha azul, essas três regiões passam de 80%. Passam de 80%. Apenas a região Norte e a região Nordeste são duas regiões com menos de 80% da população vivendo no campo. Observem vocês que, no geral, a maior parte da população brasileira, então, está vivendo nas cidades. Crescimento vegetativo ou natural no Brasil em 2020. Olha, meninos, vocês se recordam? Quando nós falamos de crescimento vegetativo, que corresponde à diferença entre aqueles que nascem e aqueles que morrem. A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. No caso do Brasil, hoje, a natalidade está em 16,4 por 1000. O que significa isso? 16,4 nascimentos por grupo de 1000 pessoas. A nossa mortalidade está em 6 por 1000. O que significa isso? 6 morrem por grupo de 1000 pessoas. Como o CV é a diferença entre os que nascem e os que morrem, nós temos que pegar 16,4 por 1000, diminuir de 6 por 1000. Nós vamos encontrar 10,1 por 1000, ou 1%. Então, observem, o crescimento vegetativo brasileiro ele é positivo. Ele é positivo. Quando é que ele será positivo? Quando a taxa de natalidade for maior do que a mortalidade. O crescimento vegetativo ele pode ser negativo também, quando a mortalidade for superior à natalidade. O crescimento vegetativo ele pode ser nulo, quando natalidade e mortalidade estiverem em equilíbrio. Ora, para a gente computar o crescimento populacional de um lugar, também nós precisamos da taxa migratória.
TM. O que é a taxa migratória? A diferença entre aqueles que entram em um determinado local e aqueles que saem. A taxa de imigração menos a taxa de emigração. Assim, o IP, o incremento populacional ou crescimento populacional, é dado pela seguinte fórmula: CP igual CV mais TM. Crescimento populacional igual a crescimento vegetativo mais a taxa migratória. Meninos, a gente tem observado também que nas últimas décadas a taxa de fecundidade no Brasil está em declínio. O que vem a ser taxa de fecundidade? Número de filhos por mulher em idade fértil, que por convenção internacional vai dos 15 aos 49 anos. Observe que a mulher brasileira hoje, ela está tendo 1,77 filhos. 1,77 é um número abaixo do que a gente chama de taxa de reposição populacional, que é de 2,1 filhos. Se perguntar para vocês quais são as justificativas para que a mulher brasileira tenha cada vez menos filhos, quais são as justificativas para esse declínio da taxa de fecundidade aqui no Brasil? A urbanização brasileira é uma justificativa. As pessoas que, no êxodo rural, deixaram o campo e vieram para a cidade, ora, viver nas cidades, o custo de se viver nas cidades é muito maior. As famílias agrárias, famílias camponesas, elas tinham proles muito numerosas, eram famílias muito grandes, ao passo que a urbanização, por si só, contribuiu para reduzir o tamanho das famílias brasileiras. O fácil acesso a métodos contraceptivos, a difusão das informações, a participação da mulher no mercado de trabalho, muito importante isso, para justificar o declínio da taxa de fecundidade. Os padrões de modernização da sociedade, a difusão do consumismo, a monetarização das relações sociais, tudo isso justifica a queda na taxa de fecundidade no Brasil. E chegamos a uma conclusão importante. A população brasileira está envelhecendo. Hoje, somos uma população majoritariamente adulta. O Brasil hoje tem uma população adulta muito importante. Estamos nesse processo de envelhecimento. Para isso, nós temos aqui as pirâmides etárias. Meninos, observem essas duas pirâmides etárias. Essa pirâmide da esquerda é do Brasil dos anos 60. Observem a base dessa pirâmide. Bastante larga, porque a base das pirâmides tratam dos jovens, tratam das crianças. Então, em 1960, nós tínhamos uma população jovem no Brasil, mostrado aqui pela pirâmide, base larga. Agora, observem a pirâmide da direita, de 2020. Olha a base dessa pirâmide. Bastante estreita, mostrando a queda na natalidade e a queda na fecundidade. Olha a base novamente, estreita. Quero chamar a atenção de vocês para o meio, para o corpo da pirâmide, o meio da pirâmide. Vocês conseguem ver que na pirâmide da direita de 2020, o meio está mais largo também, está mais largo,
mostrando o crescimento no número de adultos. E o topo ou ápice da pirâmide, a parte de cima da pirâmide, se a gente comparar as duas, você vai ver que de 2020 também ela está mais larga. Nossa, a nossa pirâmide etária passou por profundas transformações. A diminuição da base, o alargamento do corpo, o alargamento do topo. Então, as principais mudanças na estrutura da população brasileira. Primeiro, diminuição da taxa desse crescimento demográfico. Diminuição do número de jovens. Aumento do número de adultos. Aumento percentual significativo dos velhos, dos idosos acima de 60 anos. E a gente verificou uma mudança muito importante: o estreitamento da base da pirâmide etária. Meninos, ficamos por aqui agora e eu aguardo vocês para a próxima aula. Um grande abraço para vocês.